Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor, neste domingo, o dia do Senhor. Nós estamos aqui para trazer até você mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, da nossa revista Palavra e Vida. Hoje, quinto domingo do mês, lição número 5, o texto é baseado em Romanos capítulo 6, e o tema da lição de hoje é morrer para viver. Diante da graça de Deus, que nos justifica, salva e reconcilia por meio da morte e ressurreição de Jesus, podemos perguntar: já que estamos salvos e na graça é superabundante diante do pecado, podemos viver uma vida desregrada e pecar à vontade? Paulo responde a essa pergunta com um cântico, ou melhor, com enfático. De forma nenhuma. Romanos 6:1. E por que não? O apóstolo responde: nós morremos para o pecado e por isso não devemos continuar no pecado. E mais, quando nós fomos batizados e fomos da morte de Jesus, Romanos 6, 2 e 3, em outra palavra, Paulo está dizendo: vocês não devem pecar, pois vocês estão mortos com Jesus. A fim de ensinar essa verdade, o autor usa a figura do batismo, Romanos 6, 3 a 11, momento no qual o novo discípulo emerge das águas após confessar publicamente sua fé em Jesus Cristo e reconhecê-lo como único Deus verdadeiro, Salvador e Senhor de sua vida. Na igreja do primeiro século, o batismo era a confissão pública da fé, de modo que assim que uma pessoa se converte a Jesus, ela era batizada como testemunho de sua fé, razão pela qual uma pessoa era batizada assim que se convertia a Jesus. Atos 2, 38 a 41. Ingressando na igreja diretamente do paganismo. O batismo, de fato, era uma linha divisória em sua vida. No batismo, o novo cristão tomava uma decisão que cortava sua vida em duas. Essa escolha era tão decisiva para que ele, que literalmente assinalava o início, de uma nova vida. Essa consciência também deveria estar em nós, pois se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:17. Primeiro momento da nossa lição. Viver é Cristo. No momento em que a pessoa submerge da água, é como se tivesse sido sepultada em um túmulo. Quando insurge dela, é como se tivesse ressuscitado. O batismo era simbolicamente como morrer e ressuscitar. O homem morria para a vida anterior, para o velho homem, marcado pelo pecado, e ressurgia para uma nova vida, assinalada pela graça de Deus. Baixava nas águas um homem mundano e ressuscitava um homem à imagem de Cristo Jesus, sendo com isso o ato visível do que acontece no interior do convertido. É importante dizer que o batismo não salva,
pois não pode garantir por si mesmo o que simboliza. Diante do exemplo do batismo, passamos a entender que só podemos experimentar a vida de Deus se nós morrermos com Cristo, para também ressuscitarmos com Ele. E dessa forma, vivemos pelo poder da ressurreição, Filipenses 3:10, que nos faz existir em uma nova dinâmica que promove vida, pois a vida que Deus gera em nós faz com que nós geremos vida em nosso redor. Além disso, essa experiência enche nossos corações de esperança, pois nem a morte pode parar a igreja, uma vida que nosso Senhor a venceu, uma vez que nosso Senhor a venceu, para que também possamos vencer. O túmulo de Jesus está vazio e nossos um dia também estarão vazios. A conversão a Jesus é uma experiência de mudança da nossa condição humana, da nossa consciência de vida. Por isso, limitar a experiência com Cristo apenas a regras de faça e não faça, Colossenses 2:20, 1-3, é deixar de fora o mais essencial de nossa união com Ele, qual seja, estamos sendo feitos à imagem de Jesus, estamos tendo nossa condição mudada de Adão para Jesus, para assim experimentarmos o modo de vida de nosso Senhor, pois se morrermos com Ele, também como Ele vamos viver. Por esse motivo, devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus, dedicando nossos corpos como instrumentos de justiça. Segundo momento da nossa lição. Somos escravos da justiça, Romanos 6:13-20. Somos convidados por Paulo a oferecer nossos corpos como instrumentos de justiça. Para explicar essa possibilidade, ele diz que isso é possível pelo fato de não estarmos debaixo da lei, mas da graça. A lei sujeita o homem por medo, enquanto o amor demonstrado pela graça de Deus redime a humanidade, inspirando-a a ser melhor. A salvação oferecida por Jesus decorre não do medo do castigo de Deus, mas da inspiração do que Deus já fez por nós. 1 João 4:18. Razão pela qual não desejamos uma vida de pecados, mesmo não estando debaixo da lei, mas da graça. Dando sequência em seu argumento, Paulo usou a figura do escravo para ilustrar nossa submissão ao Deus Trino. Nos tempos de Paulo, um escravo não era livre para fazer o que bem entendia, pois estava submetido a seu senhor, razão por que lhe era impossível servir a dois senhores, porque era em possessão de apenas um. Sendo assim, ou servimos ao pecado, ou nos tornamos promotores da morte e da justiça, ou nos tornamos escravos de Deus e damos o fruto da vida eterna e santidade. Pois
estamos libertos do pecado. O cristão representa a humanidade feita à imagem de Jesus, Efésios 2, de 1 a 10, dando domínio total de sua vida para seu Senhor. Qualquer pessoa que tenha tomado essa decisão não pode pensar em usar a graça como desculpa para pecar. É importante ponderar que o termo santificação, hagiasmos, não indica um estado acabado, mas um caminho à santidade. Quando uma pessoa oferece sua vida a Cristo, não vira automaticamente um ser humano moralmente perfeito, como Paulo nos ensina. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado por Cristo Jesus. Filipenses 3:12. Em vista disso, podemos afirmar que o mais importante na santificação é a disposição de prosseguir no caminho, ou melhor, na caminhada. Por fim, Paulo afirma: pois o salário, opsonia, do pecado é a morte, mas o dom gratuito, carisma de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 3:23. Opsonia era o pagamento do soldado que ele recebia por merecimento. Como já vimos, o salário de quem trabalha é uma dívida, não um favor. Romanos 4:4. Podemos afirmar, diante desse quadro, que a condenação que recebemos da parte de Deus é justa, pois, como pecadores, é nosso soldo. Porém, o texto não para aí, pois o carisma de Deus é o presente livre e merecido que um exército recebia em ocasião especial. Por exemplo, quando um rei ascendia ao trono ou no aniversário desta ascensão, o imperador entregava uma dádiva de dinheiro ao exército. Esse presente era um dom de benevolência e graça do imperador. Assim sendo, podemos afirmar que a morte e a condenação são o salário que merecemos, enquanto a vida eterna é a manifestação da graça de Deus em nosso favor. Conclusão. Uma pergunta pode surgir diante do tamanho da graça de Deus. Será que a graça é suficiente para seguirmos no caminho da santificação? Responderei com um versículo. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina, como uma professora, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 2, 11 a 13. Para pensar e agir. Você compreende que o batismo é um símbolo da salvação? Você entende que o batismo não salva? Você entende que a graça de Deus é suficiente para nos salvar e nos ensinar no caminho da santidade? Se você pensa assim, que bom, né? Precisamos pensar coerentemente. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, damos-te graças, Deus, porque hoje é o teu dia, o dia do Senhor,
o dia de estarmos na tua casa, te adorando, rendendo a ti um culto, um louvor que somente o Senhor é merecedor. Nós queremos, Deus, te agradecer pela salvação em Cristo Jesus, que nos tornou vida nova através da morte de Jesus Cristo e que nós a simbolizamos morrendo também junto com Ele através do batismo, ó Deus, e ressuscitando com Ele para uma nova vida. Queremos, Deus, te agradecer por tudo que o Senhor nos dá. Queremos te agradecer por este dia maravilhoso, por podermos estar na tua presença, por podermos comparecer à tua casa, por podermos te adorar e cultuar ao Senhor. Ó Deus, recebe a nossa adoração. Queremos te agradecer, Deus, porque hoje é o aniversário da Gica, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, dando a ela muitos anos de vida, sabedoria e principalmente discernimento da vida espiritual. Ó Deus, ajuda-nos na nossa caminhada. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Abençoa as nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, a nossa bisneta, ó Deus. Abençoa as nossas vidas. Nós oramos, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dizer amém? Pois é, estamos assim, né? Caminhando para o final do nosso estudo da nossa Escola Bíblica Dominical com você no seu lar. Chegamos ao final, que possamos ter um domingo de alegria, de paz, junto à família e possamos estar junto à família de Deus, preparando-nos para logo mais estarmos assim na presença do Senhor, cultuando ao Senhor. Nós estaremos aqui acompanhando o culto através das redes sociais. Você que está aí pode estar presente na igreja, participando e também, se não puder, através das redes sociais. Que o Senhor seja glorificado em tudo na nossa vida e que nós possamos estar sempre, sempre, sempre na presença e na dependência do Senhor, servindo ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. A todos, um bom dia, na paz, na esperança e na presença do Senhor. Amém? Você pode dizer, repetir comigo? Amém? Pois é. Que Deus nos abençoe. E até amanhã, quando, se for da vontade de Deus, estaremos de volta, trazendo mais uma devocional com você no seu lar. Amém?